cada pessoa precisa ter um nível de pressão diferente. Que daí vem aquela famosa frase, né? Ninguém tem a cruz maior que pode carregar. Porque tem algumas pessoas que se não fossem nesse tipo de pressão, mas fosse em outro, talvez não teria a força para mudar isso. Eu acho que a grande sacada, assim, que a gente busca justamente entender em comum entre essas pessoas é por que algumas pessoas que vivenciam isso escolhem mudar essa situação e por que outras se mantêm no mesmo lugar. Essa que é a grande X da questão. Porque todo mundo vai passar por um momento de pressão. Todo mundo tem uma história triste para contar, todo mundo tem um momento em que passou necessidade e tal. Por que algumas pessoas usam isso para parte positiva e outras para parte negativa? Né? Então, quando você, Denis, por exemplo, estava numa situação de que você ascendeu muito rápido, depois foi para uma clínica, o que te fez ter essa percepção de usar isso tudo que aconteceu para o lado positivo? Como que você canalizou isso para esse lado positivo? Eu gosto sempre eu tenho uma observação e tem tudo a ver aqui no ambiente, no cenário, ouvindo todas as entrevistas que você já teve, que é o seguinte: o que mais me surpreendeu sempre, cada vez eu me surpreendo ouvindo a história das pessoas, é aquela história que tem muita gente que já chegou. Permanecer é difícil. Sim. Então o que faz um Silvio Santos hoje? Eu sempre tive isso. O que faz um Flávio Augusto, um Carlos Wizard, o que faz um Abílio Diniz, esses caras que já ganharam, um Jorge Paulo Lema, o que faz esses caras continuar? Não é dinheiro. Sim. Então tem que ter algo a mais maior, ali já, né? Tem que ter algo maior. Então, e uma das coisas que eu aprendi, tá? Eu aprendi isso na vida. Quando você tira o foco de você e você foca no outro, é onde a gente cresce. Então a maioria dessas pessoas, eu posso falar, nós convivemos há 3 anos com o Carlos Wizard, eu estava falando aqui, um bilionário, e assim, eu adoraria, sabe, chegar e falar assim, ele tem um negócio que é diferente, o cara, ele é genial. É lógico que é uma pessoa que tem as suas virtudes, é um cara inquieto, extremamente criativo, sabe, uma pessoa que... Mas uma das características que eu vejo em comum nas pessoas de sucesso são pessoas que estão sempre plantando. Uau. Então, em algum momento, a pessoa teve uma virada ali, sabe, uma virada de cativeiro, de mentalidade dessa pessoa, de falar assim, o que me fez chegar até aqui, eu preciso ter um porquê maior para eu permanecer, continuar crescendo. Então, é uma pessoa que não se envaidece, sabe? Então, não tem aquele negócio, permanece humilde nas vitórias, então continua com aquela capacidade de enxergar. Todo mundo é capaz de fazer o que eu fiz, desde que esteja disposto a pagar o preço que eu paguei. E olha só, a pessoa ela não se encanta com essa abundância financeira quando ela chega, justamente quando ela acredita em algo maior. Porque se ela está esperando a grana, quando chega, ela se perde, né? Quando chega, a pessoa se perde, né? Assim, então, porque chegou no que você esperava, né? Aí, chegou no esperava, chegou no pote de tesouro ali, né? No final do arco-íris, então, e aí acabou a busca. Sim. Mas, eu costumo até dizer, tem uma coisa agora, eu falo de uma forma muito respeitosa, assim, a gente ouve muito falar de propósito. Então, propósito virou moda. Então tudo é propósito, tudo é propósito. Meio banalizado. É meio banalizado, isso mesmo. E eu aprendi uma coisa, né? Então, quando você tem um negócio e você tem um propósito de ajudar alguém, então, o meu negócio, e eu tenho um propósito, eu ajudo lá uma entidade, uma assistencial, eu estou fazendo assistencialismo, estou fazendo solidariedade, eu estou fazendo filantropia. Olha o quanto que é importante. Quando você tem o seu negócio linkado com algo social, sabe, que tem uma virtude maior, você deixa de ter um propósito, você tem uma causa social, você tem uma busca muito maior. Então, pode ser esse ponto. O que eu vejo nas pessoas que os caras têm muito mais do que um propósito. Os caras têm uma causa social. Uma bandeira para defender. Eles têm uma bandeira, eles têm algo por que lutar. Eu falo, cara, isso não pode ser só meu. Se pegar a própria história mesmo, o Andrew Carnegie lá, sabe, que fez aí a história do Napoleão Hill, que mais influenciou líderes, acho que no mundo todo. Esse cara, ele falou, eu sou praticamente iletrado, eu não tenho condição de compartilhar, mas eu preciso deixar esse legado aqui para as pessoas. Sim. E ele pagou um jovem jornalista para escrever a história dele, e não só dele, mas de milhares de empresários, de pessoas que tinham essa sacada, que descobriram
Eu acho que esses pontos em comum, esses pontos em comum. E eu gosto de dizer, assim, a Priscila até citou, né? Eu adoraria ter algo, assim, espetacular para explicar, mas cada vez mais eu me conscientizo de que sucesso, as pessoas que mais buscam sucesso, infelizmente, pode ser até aqueles que mais fogem do sucesso. Uau. Quando você foge do fracasso, o sucesso vem até você.